Oi, gente! Sejam bem-vindos ao episódio 5 do Lagartas Podcast. Hoje é um episódio muito especial. A gente está com uma convidada maravilhosa aqui que vai falar coisas super importantes para vocês. Mas antes da gente se apresentar aqui, quero pedir para vocês: ativem o sininho aí, compartilha com os amigos, tá? Porque a gente está adorando o feedback que vocês estão dando e como vocês estão curtindo o nosso programa, o nosso podcast. Já tá cheio de comentário lá no YouTube, eu tô adorando ver tudo. E obrigada por vocês que estão aqui nessa empreitada com a gente, né, Andréia? Se inscrevam Se inscrevam para receber no nosso aí canal. as notificações, tá bom? Hoje o nosso episódio ele vai tratar sobre mães atípicas. Mas a gente podia se apresentar antes, Não, né? com certeza, mas é isso. Vamos falar sobre mães atípicas. Fiquem por aí que vai ter um papo bem bacana aí para todo mundo. Muito legal, de uma pessoa com muita experiência. É isso aí. Eu sou a Piti Lara, eu sou escritora, sou pedagoga e... Andréia Pinheiro, psicanalista. Pode falar, Josi. Eu sou a Josi Patrícia, mãe do Vitor e Vinícius, são gêmeos, se encontram no espectro autista e eu estou muito contente de estar aqui com vocês nessa tarde. Ai, que bom. Então, gente, agora que a gente se apresentou, eu vou jogar a bola aí para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto que ele diz respeito a todos nós. A gente sendo mãe de crianças atípicas ou não, a gente precisa falar sobre isso porque é um assunto que precisa permear toda a sociedade, não é verdade? É um assunto urgente, né, Josi e Piti? Eu conheço a Josi há muito tempo, a gente está nessa caminhada juntos. Eu estive com os filhos de Josi acompanhando por 18 meses. Né? E ter conhecido a Josi, ter trabalhado com as crianças da Josi, foram, na verdade, assim, tudo isso foi um presente, uma experiência, tanto pessoal como profissional, muito rica, muito bonita, e acabou nascendo a amizade disso tudo. Né? Então, realmente, a Josi, sobre esse tema de hoje, Piti, ela tem muita coisa boa para deixar aqui, porque, para além da condição dos seus filhos, a Josi é uma mulher muito especial, que tem lidado com todas essas intempéries, né? Tudo isso que a gente sabe que socialmente acaba trazendo de uma forma muito bonita. Vamos dar a palavra a ela, né? Vamos lá. Fala de você, Josi, de tudo isso, o que te trouxe aqui. Fale, então, como uma mãe atípica. Bom, meninas, eu sempre falo que eu sou uma mãe, mas uma mãe diferente, porque quando a gente se encontra dentro do espectro, né, nossos filhos, a família toda acaba mudando. E a gente vai mudando também o nosso pensamento, a forma de agir. E os gêmeos fecharam o diagnóstico de autismo, tinha uns 3 para 4 anos. Então, dali em diante, a minha trajetória mudou, a dos meus filhos também. Hoje, eu me tornei uma pessoa ativista, eu luto pela causa, eu uso as minhas redes sociais, eu uso o meu tempo para poder falar sobre isso, lutar por uma sociedade mais digna, mais inclusiva, não só para os meus filhos, mas para todos os filhos de amigos, de querido, todas as pessoas com deficiência que eu conheço. E eu conheci a Carla, nossa amiga. Nós temos um grupo, o Alt Art DAO, onde eu faço parte também, e eu acredito que esse grupo também me mudou muito, fez a gente, como eu vou dizer para vocês, a gente abre um leque, né? Um leque para o nosso olhar começa a ser amplo e a gente vê o tanto que a gente precisa mudar na sociedade, na nossa vida, tudo ao nosso redor. Ô, Josi, a gente fez um episódio aqui que era da romantização da maternidade, né? Uhum. E eu falei de um lugar que é muito diferente do seu. E eu queria ver como que foi esse processo de você se ver nessa situação de ter essa mudança, de pensar assim, porque a gente planeja e vem o filho, e aí, de repente, acontece isso. Como que foi isso na sua vida? Como que as coisas... Porque eu acredito que não foi do dia para a noite que você falou, vou virar uma ativista.
Como que foi isso? Os conflitos que você teve, assim, pessoais, né, dentro de você, Sim. como que foi? A gente tem muito conflitos internos. E a gente tem eu tenho até hoje. Eu imagino. Então, quando veio o diagnóstico, eu acho que tanto para mim como para outras mães que a gente conhece, a gente fica meio sem chão, se perde, né, nos sentimentos, se perde no que saber, no que fazer. E para mim era tudo muito desconhecido. Eu não conhecia o autismo, eu não conhecia ninguém com autismo. Então eu fui muito pega assim de surpresa. E agora, o que eu vou fazer? Eu tive meus momentos que chorei muito. Me perguntei como vai ser o futuro, como vai ser minha vida, a vida dos meus filhos. E você falou, acho que eu tenho aquele clique que a gente fala, aqui eu vou mudar. Eu me lembro que eu estava no meu quarto, deitada, chorando. Aí o Vitor, pequenininho, o Vinícius pequenininho, assim, um do lado, outro do outro. O Vitor veio e secou minhas lágrimas. Aí eu pensei, não é hora de chorar. Agora vamos lutar. Porque eles estão aqui e precisam de mim. Então, eu tive aquele meu momento, respeitei o momento que eu tive e depois falei assim, não, agora é lutar porque eles precisam de mim e eu também preciso compreender o que é o autismo para mim dar uma qualidade de vida melhor para eles e tornar a nossa vida mais fácil. Aí foi que eu comecei a correr atrás de pessoas que compreendiam o autismo, fui para outras cidades, comecei a ver palestras, participar de simpósios. Aí eu encontrei a Andreia na nossa trajetória de vida. E assim eu estou indo até hoje. A Andréia, ela tem um livro sobre autismo, né? E eu percebo que a nossa cidade, a gente mora em Valença, ela deve muito a vocês, porque era um assunto que não era debatido, não era abordado. E por mais que a gente tenha muita coisa fora daqui que fale sobre isso, aqui não tinha muita relevância, as pessoas não falavam sobre isso, tem muito preconceito também dos pais de procurarem ajuda, pelo menos tinha, né? Sim. Sobre a questão do livro, né? Você está falando isso, Pete, eu estou lembrando. Eu já dividi isso com a Josi, né? Então, como eu tenho uma experiência na docência de 40 anos, eu me lembro perfeitamente quando eu recebi pela primeira vez uma criança autista em sala de aula. Na época, eu também não sabia nada sobre isso. Mas o que fez a diferença, Josi e Pete, foi a mãe. Uma mãe parceira, consciente, muito bem localizada sobre a questão do filho e muito disposta a colaborar não apenas com ele, mas conosco, enquanto instituição escolar. Mas aquilo me incomodou muito, eu não saber como lidar com aquela criança que tinha um laudo. E, assim, enquanto docente, eu sempre priorizei o bem-estar dos meus alunos. Aquilo me incomodou muito, sabe, Josi? E aí eu deixei aquilo no stand-by e eu tive uma felicidade de, quando eu fui fazer a minha pós-graduação em teoria psicanalítica, uma das professoras, ela era pós-graduada, aliás, não, pós-doutora no assunto. E aí eu falei, é a hora de eu mergulhar nesse assunto. E quem chega junto a essa pesquisa foi a Josi, com as crianças. E, no primeiro momento que ela me procurou, eu ainda compartilhei isso com o Charles, né, que é psicanalista, e como eram os dois, eu fiquei um pouco impactada no momento. Falei, será que eu dou conta? E aí veio Josi, vieram as crianças, veio o término, né, dessa monografia e a publicação do livro. E, a partir daí, Pete, isso também passou a ser uma questão para mim. Porque, se tem uma coisa que ainda me incomoda, sabe, Josi, é que a gente fala de autismo, mas ainda, Pete, de uma forma muito rasa. Sim. Sabe? É muito preconceito, sim, né? E muito preconceito de forma velada, Sim, né, Josi? até mesmo da família. E um não saber muito grande. E uma coisa formatada, né? Eu falei... Exatamente. Quando a gente falou da romantização da maternidade, eu falei muito sobre esse lance de qual que é a maternidade real, né?
a gente sempre vê nas redes sociais esse discurso de porque aqui é maternidade real. O que é a maternidade real? A sua realidade é uma. E muitas vezes eu vejo que pegam, né, o laudo autista e tem sei lá, um manual que tem que seguir com todas as crianças autistas. Gente, cada criança é uma criança. É única. Um ser humano ali. Pois ela tem o repertório dela, né? Isso é o que eu bato muito, né? E o bom nessa relação que eu comecei a estabelecer com a Josi desde o começo é que ela sempre foi muito aberta, né? E eu acho que ninguém melhor do que ela para dizer disso, até porque, Pete, uma coisa que eu sempre falo, toda vez que esse tema está na pauta, a gente precisa entender exatamente do que se trata. Sim. Isso é urgente. Sim. Mas eu não atendo crianças autistas, mas eu não dou aulas para crianças autistas. Não interessa. Não interessa. O mínimo que a gente deve é respeito, uma sociedade que trate essas pessoas com dignidade. Então, gente, nós somos cidadãos do mundo e a gente precisa saber sobre isso. É para ontem, é urgente, a gente não tem que esperar mais, né? E eu acho que a Josi vai dar os depoimentos dela aí para reforçar o que eu estou dizendo aqui. Por favor, gente, procurem saber o que é o autismo e como que a gente pode lidar com essas pessoas, né, dentro desse laço social que todos nós estamos aqui envolvidos. Não só o autismo, né? Eu vejo... Verdade. Esse lance da gente começar numa empreitada, né? De você começar... Por exemplo, você vai começar a dar aula. No meu caso, eu já dei aula e foram me avisar uma semana depois que tinham 2 crianças autistas na minha turma. E, assim, você entra em pânico, porque você fala, o que eu faço? E eram 2 crianças completamente diferentes. Enquanto você tinha uma que queria fazer e assim, ele se saía muito bem nas atividades, a outra tinha muita dificuldade, aí a turma bagunçando e mó agitação, e eu não sabia. E quando eu soube, você se sente um pouco solitária, né? A questão do TDAH, do TOD. Teve uma amiga minha que, há muito tempo, o filho dela foi diagnosticado com TOD e ela falou que a primeira coisa que a médica falou é que são crianças que têm grande potencial de ficarem marginalizadas, de coisas horríveis, assim, assustaram ela completamente. E ela me assustou, porque eu não conhecia na época, né? Então, quando ela falou, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Como é que ela vai fazer? E como que foi isso para você e a sua relação com a escola? Como que isso aconteceu? Assim, eles já estavam na escola quando receberam o laudo? Só para me completar o que você estava falando, eu acho que todas as deficiências ela acaba assustando as pessoas, porque as pessoas ficam assim, como eu vou agir? Como eu vou passar algo para aquela criança ou para aquele adulto? Então, assim, a gente acaba colocando um rótulo em todos, é deficiente, não sei como lidar. Tem uma fórmula ali e outra ali para lidar. E a gente acaba esquecendo que a gente é ser humano, eles são seres humanos, e quando a gente trata a pessoa com amor e empatia, eu acredito que 100% das coisas vai dando certo. 10 anos atrás, muita coisa era diferente de agora. E olha que 10 anos atrás não é muito tempo. Mas as coisas estão aceleradas, né? Então, assim, eu tive muita dificuldade em questão de escola, de creche no início. Eu compartilhei isso com a Andréia. A questão de lutar mesmo com os direitos dos meus filhos, em questão de benefícios, em questão de monitores, em questão de ser aceito nos lugares. Patrícia, mas lei é lei, é garantido. Mas, na prática, a gente sabe que não funciona, né? Nós somos o país que mais tem leis no mundo, que mais tem leis que amparam a gente, mas quando a gente mais precisa, a gente não tem essa base para nos sustentar. Na prática é diferente. Na prática é totalmente diferente. E isso aconteceu comigo. Então, assim, lá 10 anos atrás, eu tive que correr atrás de monitores.
e não tinha ninguém capacitado para lidar com o autismo. Não tinha ninguém que sabia o que era autismo. Então, assim, foi muito difícil. Mas eu conversava com as pessoas, falava assim, olha, me pergunta, vamos conversar. Eu tenho médico tal dia, vamos perguntar para o médico o que precisa. Olha, eu estou indo no psicólogo, ele é muito bom, vamos ver o que o psicólogo diz para estar ajudando. Eu sempre tentei fazer essa ponte, sabe, de mãe com escola, uma família. Escola e família funciona realmente. Eu sempre tentei fazer isso para dar certo para os meus filhos. Mas eu tive realmente muita dificuldade no início. Depois as coisas foram mudando, as pessoas foram aceitando mais e também veio vindo mais diagnósticos. A escola foi modificando. Eu acredito que também a questão da mídia, porque o autismo agora está na mídia. Então, isso também acaba ajudando um pouco as pessoas a compreender mais como é o autismo, um profissional querer se qualificar mais. Então, tem ajudado muito. Mas lá no passado a gente passou um pouco de dificuldade. Foi bom a Pitty, né, falar, porque como a Josi está aqui e a gente teve esse contato, né, desde lá de trás, né, a gente está falando de mães atípicas, mas não é só sobre o autismo, né? E é muito isso mesmo, Pitty. Falou em algo que é diferente, né? A sociedade tende a rechaçar, a rejeitar, a excluir, né? E muitas das vezes é sobre isso, é velado, né? É um discurso que realmente coloca de fora tudo aquilo que possa vir a dar trabalho para entender, para lidar, né? E nós viemos de uma geração onde qualquer deficiência era tratada realmente de uma forma marginalizada. Eram os surdos que não tinham acesso e você achava que não ia conseguir aprender, e eram todas essas crianças atípicas, elas realmente eram deixadas de lado. Agora, com a democratização da informação, que a gente está conseguindo ter acesso a essas famílias, a essas informações mesmo, é hora da gente começar a se regular e mudar, porque as informações estão aí. Então, não tem como a gente falar, eu não sei. Quando você é um profissional, você vai encarar aquilo e vai falar assim, eu não sei, mas eu vou aprender. Sim. E porque você, como mãe, foi assim, sabe? Você te botar, você olhou e falou assim, agora eu tenho que aprender, eu tenho que ver como que eu vou agir dessa forma. Você falou desse clique que você deu, né? É claro que não tem nem comparação, mas me lembrou muito, como a gente está falando de maternidade. A minha filha, quando nasceu, ela nasceu, a menorzinha, ela está com 12 anos. Ela nasceu prematura. E eu tinha uma mais velha, e a gente teve que ir para Volta Redonda, foi uma situação muito delicada. E eu ficava naquele, poxa, eu larguei minha filha lá, e eu precisava ficar lá. Assim, não precisava, porque o hospital... Não, você pode ir embora e largar sua filha aí. Eu falei, não, eu vou ficar aqui com ela. Só que esse momento de desespero, de eu começar a chorar e falar assim, eu vou embora, eu vou largar ela aqui, porque eu não dou conta, não vou conseguir. Eu chorando, chorando, chorando. De repente, me veio uma paz, assim, de que eu vou resolver. Calma, ela precisa de mim aqui. Ela precisa que eu esteja aqui com ela, que eu amamente. Ela precisa de mim. Então, esse ligar de chave da mãe, né, é um negócio que a gente... É impressionante, assim. A gente tem esse clique que a gente fala, agora eu preciso... Ele está precisando de mim, né? Ô, Josi, queria puxar o gancho aqui da fala da Pitty, porque a gente, né, quando fala das mães atípicas, a gente está sempre colocando as crianças, né, nesse plano Sim. principal. Entretanto, eu queria saber de você, mãe, né? Como que você está? Como você tem cuidado, né, do seu emocional? O que você faz no seu dia a dia, Josi? Me interessa agora saber de você. Eu já te coloquei no divã, hein? Eu me lembro disso. O que você faz das coisas mais simples, as mais complexas, para você ter energia o suficiente para lidar com as demandas dos seus filhos? Eu acho que, primeiramente, eu trabalho minha mente. A minha mente tem que... Eu falo que, se eu não tiver com a mente trabalhada, eu não consigo resolver. Porque hoje eu estou vivendo
uma maternidade de adolescentes autistas, então é diferente dos anos atrás, que eu vivia outro tipo de maternidade, e daqui a pouco eu vou viver outra, que eu sei que é a fase adulta. Então, assim, eu tenho que sempre trabalhar isso em mim. A parte do autismo também me ajudou bastante a virar uma nova mulher. Eu falo que a gente ganha uma força tremenda, que eu não sabia que eu tinha tanta força assim, para lidar com o preconceito das pessoas, com olhares tortos da sociedade, sabe? Lutar por justiça. Eu estou fazendo faculdade, serviço social, estou no 6º período, e eu me identifiquei porque o serviço social é a arte de promover igualdade e justiça social, e tudo que eu sempre fiz. Sem saber, eu já estava fazendo. Eu estou fazendo curso de palestrante também, e isso me ajuda bastante. Eu sempre, quando posso, tento fazer algo somente para mim, como a Andréia falou. Realmente é muito difícil para nós, mães que temos filhos com deficiência, que a nossa demanda é enorme, mas eu tento realmente procurar alguma coisa ali só minha, um momento só meu. Às vezes, quando meus filhos estão na escola, eu tomo um café na rua, olho alguma coisa ali na loja, vou passeando, dando uma volta. Às vezes paro só ali no jardim para tomar um sorvete, olhar para o tempo, porque eu sei que realmente eu preciso disso, de ficar sozinha, recarregar minhas energias, botar a cabeça no lugar, respirar. É difícil a gente se cuidar, sabe? Se maquiar, andar com unha feita. É difícil porque a gente acha... a gente não acha, não. Passaram pra gente. Ensinaram isso. Ensinaram a gente, assim, direitinho. Que a gente tem que cuidar dos filhos, da família, da casa. Porque se você pensar só em você, você é totalmente egoísta, né? E ensinaram isso tão bem para mim também, que assim, é difícil desconstruir isso. É verdade. É difícil. Então, quando eu tiro um momento só meu, quando eu faço uma coisa só minha por muito tempo, eu fico assim, ai, meu Deus, mas eu tenho que fazer com meus filhos também. É a culpa. Aquela culpa materna. Ai, meu Deus, mas eu gastei esse dinheiro para mim. Podia ter separado para fazer isso para os meninos. Então, assim, é uma coisa também que a gente vai trabalhando, né, gente? Todo dia, né? E é curioso que a história, né, as histórias das maternidades, elas se cruzam, se confundem, e se cruzam, sim, né? Com certeza. Porque tudo que a Josi está falando aqui agora é o que a gente falou no capítulo, né, da romantização da maternidade. Isso ficou tão marcado na gente por conta dessa cultura que quando a gente se vê como mulher, não só como mãe, tá errado. Tá errado, né? Sim, com Opa, certeza. como assim? Cadê seu filho? Por que você está fazendo isso? Nossa, viajar sozinho, então... Nossa, com quem que ele ficou? Olha, eu vi eu assisti um podcast da Luana Piovani outro dia, do Desculpa Alguma Coisa, ela com a Tati Bernardi. E ela falou um negócio que ela deixou até a apresentadora meio desconcertada, sabe? Que ela perguntou assim, você não se sente uma leoa? A Tati perguntando para ela. Você não se sente uma leoa por causa da maternidade, que não sei o quê? E ela ficou assim, não. E aí ela falou um negócio que foi assim tão sensacional, que ela falou, a maternidade do jeito que ela está destruindo a mulher. A gente precisa... A maturidade é uma coisa, agora a maternidade, se a gente não... Você tá lá descabelada, gritando, sabe? Falando assim, fulano vai tomar banho, não sei o que, não sei o que lá. Isso não é saudável. A gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de pessoas que vão dar conta sem a gente estar ali. E como que é essa rede de apoio para você? Você tem isso? Você foi construindo e educando as pessoas à sua volta? Como que foi? Sim. De início, eu tinha medo de cortar o laço com gêmeos. Tipo, vou deixar eles ali para me fazer minhas coisas. Ninguém vai fazer como eu. Será que vai dar certo? Será que eles vão ficar bem? Será que eles vão cortar o franguinho do jeito que eles gostam? Então, assim, no início eu tinha isso. Hoje, não. Hoje, quando eu saio, eu preciso sair, resolver algumas coisas, até mesmo de faculdade, eu sempre falo, vai ficar com o vovô, com a vovó, com o papai, e vai ficar... Eles resolvem, eles fazem do jeito deles, eu respeito o jeito que eles fazem e tá tudo bem. Me ligam se acontecer algum imprevisto. Não acontecendo, tranquilo. Mas isso eu fui trabalhando em mim também, essa questão de separação. Eu preciso do meu espaço, os gêmeos também precisam do espaço deles.
E a gente está junto o tempo todo, a gente se ama. Então, assim, eu tinha que colocar isso na minha mente. E é muito difícil. A questão da gente ter uma rede de apoio, eu acredito que é difícil para todas as mães também. E nós que temos filhos com deficiência, eu falo deficiência, não vou falar só autismo, porque, em geral, é muito difícil. Muito difícil a gente deixar um filho com uma pessoa. A gente fala assim, poxa, nosso filho não sabe, nosso filho exige mais cuidado, tem aquele que troca fralda toda hora e tem um medicamento que dá. A gente vai acabar atrapalhando a pessoa. Então, assim, é muita coisa miudinha que algumas das pessoas que têm filhos que não está dentro do espectro não passa, mas a gente acaba passando. Então, a nossa dificuldade nisso é um pouquinho maior. E tem aquilo também de trabalhar nas mães. Se você sair, você não está abandonando seu filho, você só vai sair e vai voltar. Você precisa desse momento. Tantas mães que me procuram, Josi, chorando. Eu saí, mas eu não me diverti, porque eu deixei meu filho com fulano e fui preocupada. Aí, poxa, então por que foi? Porque nem aproveitou. Cabeça num lugar, o corpo no outro. Tem uma coisa que, desde quando a Josi esteve por lá, no consultório, eu sempre dizia, mas a Josi, ela já teve essa iniciativa. Eu dizia sempre, Josi, procura promover autonomia nas crianças. Das coisas mais simples, né? Escolher roupa. E, André, eles não têm o menor senso para escolher a roupa que é do inverno, que é do verão. Aí eu comecei a dar dicas. Eu falei, coloca 2, 3 pares de roupa sobre a cama e, dentre aquelas, deixa que eles escolham. Lembra que um queria deixar o cachinho, que gostava do cabelo maior, e a Josi queria cortar o cabelo dos dois iguais. Aí ele ia lá no chão, pegava o cachinho, tentava colocar de novo na cabeça. Eu falei, deixa os cachinhos dele, Josi. Deixa cabeludão. Vai precisar respeitar essa individualidade dele, que ela acabou de falar. Eles gostavam de te ajudar a colocar a mesa, de lavar louça, ainda ajuda. De fazer bolo. E eu falava, dá linha na pipa, deixa eles te ajudarem. Né? Então, isso foi uma coisa que a Josi sempre fez. E que eu percebo que, por conta dessa culpa, de sempre promover todos os cuidados, porque a criança tem essa ou outra impossibilidade ou deficiência, acaba tornando as crianças mais dependentes. E isso acaba prejudicando o processo de independência e autonomia. Não é, Josi? Sim, com certeza. Eu acho que a proteção demais acaba atrapalhando, né? Porque você acaba sufocando. Hoje em dia também eu tenho esse entendimento. Não vai dizer que eu não protegi os gêmeos o tempo todo, sim. Mas eu fui tendo esse entendimento que realmente eu precisava da autonomia, precisava também dar espaço para eles. Os gêmeos são totalmente diferentes, né? E o Vinícius já está naquela fasezinha de rapazinho. Ele ainda escolhe a roupa dele. Ai, deu eu colocar a mão. Ele ainda escolhe. Ele é muito vaidoso, usa meus cremes, meu desodorante, tem que esconder tudo. O Vitor, ele já é mais tipo, que minha mãe escolher tá bom, ou qualquer coisa que eu pego o Vinícius. Não, tem que ser tudo combinando. E sempre foi assim, né? Sempre, todo metódico, tudo combinando. Cabelinho penteadinho, teve um arrumada. episódio, Pete, que eu rio até hoje quando eu lembro. Se eu não me engano, foi o Vitor, porque o Vitor sempre teve uma personalidade assim mais zangada. E aí ele chegou lá no consultório, batendo o pé, passou por mim sem falar nada. E ele sempre gostava de um abraço. E beijo. E beijo. Aí eu falei, mas nem vai falar comigo, não me deu um beijo, um abraço. Ele voltou, me abraçou, me beijou, entrou no consultório. Falei, Josi, o que aconteceu? Ela falou, Andréia, quer comer chocolate fora do horário, suja a roupa toda, eu não vou deixar. Eu disse que é depois da consulta, da sessão. Eu achei o máximo, porque a Josi conseguiu colocar limite. E não tem esse ou aquele. Filho é filho. Tem transtorno, tem deficiência, tem dificuldade de aprendizagem. Não dá para a gente passar pano. Né? E a Josi sempre fez isso. Eu achei perfeito. Você sabe que eu comento sobre isso sem identificar,
Mas nas aulas, quando eu estou falando de deficiências e transtornos, eu falo, gente, criança é criança. Sim. E a Josi sempre fez isso, o maior barato, Pete. E a gente faz, às vezes, com o coração na mão, mas a gente fala assim, Cara, não vai ter jeito, né? E essa questão de educar, eu acredito que é difícil para todas as mães, todas as idades, mas a gente tem muita dificuldade para as pessoas assim que têm o autismo. O não, nossa, o não é terrível para eles. E a gente educar é muito difícil, muito difícil. Mas dizem que se a gente está educando e está difícil é porque a gente está no caminho certo. Então, assim, então tá bom. Mas é bem difícil. Eles estão na fase já da pré-adolescência e também está tensa essa questão de que não pode, de que não deve. E a gente vai lutando cada dia. Eu imagino. Como que foi, assim, o percurso até você ter o laudo? O que aconteceu? O que foi acontecendo que você decidiu procurar ajuda, procurar alguém? Primeiramente, eu acho que eu fui na cabeça das pessoas. Falei assim, seu filho é diferente, porque ele tem 1 ano e meio e ainda não fala. Aí tem aquelas que falavam assim, não, mas é normal, cada criança é única, cada criança é do seu jeito, o avô era assim, o tio era assim. Aí eu fui indo, né, na cabeça de um, de outro, e eu comecei a pensar, não, gente, eu vou reparar o meu filho com o meu olhar, deixa eu ver o que está acontecendo. Então, eu comecei a perceber que ele já estava com 1 ano e meio, quase 2 anos, e realmente ele não tinha o comportamento para aquela idade que ele estava. Aí eu já tinha entrado na creche também eu via a dificuldade dele de interagir, de brincar com as crianças, de estar ali sozinho, sem mim. Aí foi que eu comecei a procurar ajuda, mas até então sem saber de autismo, de algum diagnóstico, mas procurar o que estava acontecendo com o meu filho. A gente fez o tratamento fora de início, porque realmente aqui não tinha. Como eu falei para vocês, há 10 anos era tudo muito novo, né? Aí conseguimos o tratamento, fomos fazendo... Antes eles passavam por uma equipe completa, multidisciplinar. Eu acredito que hoje em dia tinha que ser assim, mas as pessoas estão reduzindo muito a situação, e isso está me assustando também. Reduzindo o número de profissionais da equipe? Isso, porque eu acredito que tinha que fechar com todos juntos, igual Concordo se está na escola, com o plenamente. professor, com o pediatra, com o fono, com o médico... sabe? Uma equipe mesmo. Com e eu certeza. vejo que hoje em dia as pessoas estão pulando a situação. Tipo, tá diferente, vou levar no médico e pronto. Sabe? Não procura mais ninguém, não procura um pediatra também, para que estava aquele que te acompanhou ali em determinado tempo. Se está na escolinha, não pergunta o que a professora acha. Foi numa fono? Tira dúvida com a fono, conversa, para todo mundo ali junto fechar um diagnóstico. Eu tenho percebido essa daí e tenho me preocupado bastante essa questão de muito diagnóstico fechado, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma equipe ali para acompanhar tanto a família quanto a criança. Sei. E esse momento é muito importante. Eu tive isso, graças a Deus, eu tive bastante equipe, mas também porque eu corri atrás. Aí o Gêmeos passou por procedimentos que é necessário, fazer exame de audiometria, né? Bera, fazer ressonância, para poder descartar outros transtornos ou doenças. Vamos abrir parênteses aqui, o que você falou é fundamental. Esses exames eles são realizados para que se descarte outras questões. Isso, né? Isso. Deixar claro que o autismo não é uma doença. Exatamente. Porque muitas das vezes, Pete, as pessoas mal informadas, né? Sim. Nem todo mundo tem a obrigação de saber sobre tudo, consideram que um exame médico vá diagnosticar a criança autista, né? Estou falando aqui do autismo, que é o caso da Josi. Todos esses exames eles são realizados para que se descarte uma outra ou outras possibilidades. Sim. Ela falou da equipe multidisciplinar. É fundamental, né, para todas as questões, né? Porque você tem o pediatra que acompanha a criança, a equipe da escola que está diariamente,
a fono, né? Aí os exames, né, de audiometria, que são fundamentais. O outro profissional terapeuta que chega nessa equipe, para que não entregue à família ou nomeie a criança com um laudo que não é, para ele carregar aquela etiqueta para a vida toda. Então, a gente precisa ser cuidadoso, né? E cada profissional dessa equipe realizando o seu trabalho, com a sua formação, com a sua expertise, ele soma na equipe. Mas uma equipe multidisciplinar não pode ser uma disputa de egos entre profissionais. Não. Né? E outra coisa, né? Quem vai dar o laudo ou é o neurologista ou é o psiquiatra, que é profissional e especialista nesse assunto. Mas o que acontece, Pete? É que, às vezes, esses profissionais não sabem ainda nada da criança. Sim. E a minha grande briga sempre foi, peraí, tá, ele é médico, mas eu sou psicanalista, o outro é psicopedagogo, o outro é fono. Tem de se ouvir... Todos os lados. Todos os lados. Um médico sozinho para diagnosticar o autismo, especificamente, a gente pode considerar que seja um laudo que deixa a desejar. Entendi. E que a gente levante dúvidas. Então, isso que a Josi falou sobre a equipe é maravilhoso. Sim, é muito importante. É muito importante. Ainda mais hoje em dia, como a gente... tudo é mídia, então as pessoas acabam distorcendo algumas situações. O meu filho ele não gosta de barulho. Será que já é autista? Então, assim, as pessoas já se assustam. A banalização dos laudos. Isso. Né? Então, assim, gente, não é assim. Vamos primeiro ver, vamos primeiro juntar uma equipe, levar seu filho no pediatra que acompanha ele o tempo todo. Vamos fazer isso tudo antes de fechar um laudo, antes de pegar e falar assim, conclusão. Vamos fazer isso tudo para ver. Porque, às vezes, não é... Às vezes é só um comportamento que ele teve diferente, é só uma fase que ele está ali ruim porque na escola alguma coisa irritou. Alguma coisa da família. Isso. Né? Uma separação dos pais causa um trauma muito grande em qualquer criança. Então, isso acaba afetando também. Uma separação, uma mudança de cidade também afeta. Então, assim, é várias coisas que a gente vai juntando e tudo, passando para o profissional, para eles, sim, fecharem junto. Para quando você for no médico, leva aquela pasta gigante, cheia de coisa. Põe ele para ler. Você está pagando a consulta para isso. Vai ler isso aí. Põe ele para ler, conversa com eles, tira dúvida. É isso. Porque as pessoas, às vezes, chegam no médico, e isso também é coisa que foi ensinado para a gente lá no passado, ter medo de profissional de médico. Chega lá no médico, doutor. Doutor. Então, é isso daqui, isso e isso. Mas aí você não pergunta, doutor, e aí? O que eu vou fazer? E agora? O que você acha desse comportamento? O que a gente pode agir? Pergunta. E as pessoas têm isso. Sabe o que eu acho o perigo disso também? Porque a Andréia está falando da banalização, né? De você achar que um comportamento já é o suficiente para você diagnosticar uma criança. Por outro lado, a gente também tem aquelas pessoas que acham que não é nada. Tudo está dentro da normalidade, né? E assim... acaba procrastinando uma coisa que pode vir para ajudar. Nem sempre o laudo é uma coisa negativa. Porque serve para dizer, bom, e agora, Josi, Pete, Andréia? Como que a gente vai lidar com isso? Mas mesmo assim, até com laudo, a gente tem uma resistência de algumas pessoas, assim, eu acho que é muito geracional, sabe? Porque, por exemplo, eu fui diagnosticada com TDAH já adulta. Eu tive muita sorte, porque eu estudei numa escola que me amparou, mesmo sem entender o que acontecia. Mas era uma escola... É o bom senso, né? Era uma escola que a escola inteira me abraçava, porque eu não conseguia ficar dentro da sala de aula. Eu não conseguia, eu tirava notas assim medianas, nunca tirei nota muito baixa, não. Até tirei algumas vezes, mas assim... Quem nunca? Mas na maioria das vezes, eu tirava notas boas. Tinha lá a matemática, que era
difícil pra caramba e eu tinha muita dificuldade, mas mesmo assim era uma coisa mediana, né? Mas eu não ficava na sala de aula. Eu não conseguia, eu inventava 1000 coisas. Eu queria ser presidente do Grêmio, aí eu inventava 1000 campanhas e eu chegava mais cedo na escola para organizar um monte de coisas. Aí eu fazia desfile, e aí eu fazia teatro, eu fazia música. Eu sempre inventava alguma coisa para eu não ficar na sala de aula. E fui diagnosticada já adulta. Quando eu fui procurar ajuda, que foi assim num momento muito difícil, eu estava com 2 empregos, 2 crianças, aconteceu uma situação específica onde eu fui chegar até um portão, minha filha era um bebê, estava no meu colo, eu saí da sala e fui até o portão da casa. Quando eu cheguei no portão, eu não me lembrava, me deu um branco, assim, não me lembrava como que foi aquele trajeto da sala até o portão. Aquilo ali eu já falei. Diante de todo o caos que eu vivia, que assim, ainda vivo, porque não tem como mentir sobre isso, minha vida eventualmente vai entrar num caos. Mas até aquele momento eu não sabia. Eu achava que era traço da minha personalidade, eu achava que eu que era desorganizada, eu achava que eu que não conseguia calcular o tempo, eu achava que eu chegava atrasado o tempo inteiro porque eu que era irresponsável. Foi tudo que me fizeram acreditar. E quando eu fiquei adulta e procurei ajuda e o médico foi... Quando você toma medicação... Primeiro que o diagnóstico para mim foi uma coisa assim... Nossa, eu tenho por onde começar. E aí eu fui fazer o que você fez. Eu fui atrás, comecei a pesquisar, comecei a tentar entender o que era aquilo. Dali, quando eu tomei a medicação, foi assim... Cara, a vida é isso, dá para planejar, dá para negociar, dá para fazer as coisas, né? E aquilo ali foi... Eu aprendi a me organizar com aquilo. Fiquei sem medicação por muito tempo, por anos, 10 anos, assim, e me saí muito bem. Porque eu já tinha aprendido como meu cérebro funcionava, e mais do que a medicação, era aprender mesmo de você ter informação, de você ir atrás. Então... Às vezes eu acho que essa banalização existe por um lado, mas também tem aquele lance das pessoas olharem para você o tempo inteiro e falavam assim para mim: você não precisa tomar remédio, não. Que isso? Não. Negar, olha, né? Você diz a negação do laudo, uma né? negação e de tentar fazer você... Não, isso daí é normal, isso daí é porque você é assim mesmo, isso daí é porque seu pai e sua mãe te criaram desse jeito. E não era isso, né? Então, acho que tem essas duas coisas. Tem a banalização e tem aquelas pessoas que não aceitam. Como é que foi a chegada do laudo das crianças? Te norteou, te situou? E na família também, como é que foi? Teve alguém que falou assim, não, isso aí não é isso, não. Teve alguma coisa assim? Sim, teve. O laudo, para mim, por um período, como eu disse para vocês, foi difícil, mas hoje em dia como é que eu vou dizer? A minha âncora é o que faz a gente seguir em frente. Te norteia, né? Te norteia, é o que faz a gente seguir em frente. Mas acredito que a família, ela sente muito. Ela fica assim, o que a sociedade vai dizer? O que os parentes vão dizer? Não, tá inventando coisa. Se vai muito no médico, tá caçando doença. E eu tenho isso até hoje. Vai muito no médico, tá caçando doença. Mas, gente, meus filhos não falam. Meus filhos não conseguem se expressar se tem dor. Então, realmente, se algo está diferente, eu tenho que ir no médico. E eu não vou esperar uma situação ficar difícil. Então, assim, eu sempre sou muito cuidadosa em relação a isso. E algumas pessoas da minha família falam assim, exagerada demais, que não sei o quê. Não, não é assim. Então, é um pouco difícil mesmo. E, pra gente, mães, a gente sente muito quando é família que fala. Se for de fora, não te conheço mesmo, sua opinião, não tô nem aí. Mas quando é de casa, a gente fica assim, poxa, não podia estar do meu lado? Pois é. Poxa, não podia estar aqui comigo? Por que está falando isso? Você já sabe a nossa trajetória, entende a nossa dificuldade. Parece que está invalidando tudo que você está vivendo. Sim, né? É bem difícil. Mas essa negação é por conta também de um certo luto, né? Tudo que pode vir a causar incômodo, que a gente não sabe como lidar, a gente tem uma tendência a rejeitar. O que eu vejo muito, né, da família de uma criança com algum transtorno ou deficiência
é o luto do filho idealizado, né? Mesmo que aquela família não consiga verbalizar e dizer que está no luto, sim, é de um luto que se trata, né? A Josi falou que no primeiro momento foi muito impactante, mas ela é uma mulher, né, dentre tantas famílias que eu já acompanhei, uma mulher que lida muito bem com isso, né? Ela teve lá o momento dela. Eu acho que o luto tem que ser vivido para a gente não viver de luto o resto da vida arrastando correntes. Ela teve o momento do choro, da tristeza, parou para refletir como que eu vou lidar com isso e está aí, arregaçou as mangas porque viu que as crianças precisavam, né? Mas é muito o que a Josi falou, essa coisa do outro rejeitar, porque tudo que é diferente causa um pouco de mal-estar, né, Pete? É verdade. E a preocupação, tipo, o que a sociedade vai dizer? Bom, a minha maternidade não permite que eu tenha isso. Então, eu não ligo para o que os olhares dizem, o que as Você pessoas trabalhou dizem. isso, né? E eu trabalho isso até hoje. Mas é porque, é o que eu falei, trabalho isso em mim, mas também foi difícil. Foi difícil. Eu vejo muitas mães que falam assim, Josi, eu não vou na rua com meu filho porque outro dia eu fui e fulano ficou olhando de cara feia porque estava chorando e se jogando no chão. Aí teve um amigo meu que falou assim, Josi, teve um dia que eu fiquei muito triste porque meu filho começou a me dar tapa na rua e eu não consegui controlar ele. Aí eu falei assim, poxa, olha só para você e para o seu filho. Se aconteceu alguma crise, foca em você e nele, sabe? Tenta ficar bem, resolve com ele, esquece as pessoas. Quem quiser ajudar, vai chegar até você. O que estiver passando e olhando, ignora. Nem olha em volta. Nem né? olha em volta. Não olha, não. Foca ali. Foca. E aconteceu uma situação comigo, eu me lembro, anos atrás, que eu cheguei no consultório da Andréia chorando em plantos. Porque a gente passou por uma situação de preconceito no parquinho, né? E eu cheguei lá, a Andréia com plantos. Eu falei assim, olha só, meu filho pequenininho, 5 anos de idade, já passando preconceito. Então, como é que vai ser meu futuro, Andréia? Ela falou assim, Josi, calma. É você e seus filhos. O que o outro faz de errado, é ele que está errado. Não é você. Você está no caminho certo. E aquilo serviu para mim até hoje, sabe? Poxa, eu vou sofrer preconceito lá há 10 anos atrás? Sim, eu vou continuar sofrendo hoje. Meus filhos vão virar adultos. Vai ser pior ainda. Mas a gente está ali, seguindo em frente. Porque Como a gente você sabe. regula essa paciência? Assim, acontece alguma coisa... Como que você sabe a hora que você vai tendo muita paciência e, de repente, não dá mais para ter paciência? Você tem isso? Então, dizem que a gente tem que escolher nossas batalhas. E a minha vida é de batalha. Então, assim, eu passo muitas questões com meus filhos pessoais no dia a dia que a gente tem que enfrentar, ensinar tudo. Então, assim, é muito exaustivo. O que eu faço? Eu determinei para mim que as minhas energias eu vou gastar com meus filhos e comigo, com as nossas coisas, nossas frustrações do dia a dia. E o que acontece na rua de fora, que dê para mim ignorar, eu vou ignorar. Teve um dia que a gente foi na feira e o Vinícius, muito contente, porque eles amam rua, começou a... Aí passou um rapaz perto de mim, falou assim, nossa, lugar de louco é dentro de casa. A minha mãe começou a chorar. Eu falei assim, mãe, não se preocupa. Lugar de ignorante tinha que ser na cadeia e ele não está solto. Deixa ele para lá. Vamos continuar com o nosso domingo na feira, aproveitando, tranquilo. A minha mãe, não, Patrícia, não sei o quê, eu vou atrás dele. Eu falei assim, pode deixar. É claro que tem situações que a gente tem que brigar. Parou em algum lugar, hoje a gente chegou em algum lugar, seu filho não entra. Entra. Entra sim, porque é lei, eu estou aqui, garantido, eu ando com ela no celular, meus filhos andam de crachá. Então, assim, tem coisas que eu brigo e tem coisas que eu ignoro, mas eu também tenho que saber. Porque se eu for bater de boca com um homem lá na feira, na rua, discutir, uma pessoa preconceituosa não vai mudar se eu discutir com ele. Não vai. Isso é verdade. Não vai. Vou constranger meus filhos, vou constranger eles. Minha mãe, que já ficou totalmente abalada. Todo mundo vai olhar para a gente e ainda vai falar assim, tadinhos, coitadinhos. Não é isso que eu quero. Eu não quero que ninguém sinta pena de mim e dos meus filhos. Então, nem vou dar aquele gostinho para aquele homem. Deixa ele passar despercebido. Ele só passou, né? Mas é difícil, tá? Tem que ter uma garra aí. É um desafio diário, né? Sim, desafio. muito, muito. Mas, Josi,
Se a gente te pedisse assim, qual é a mensagem que você deixa para as mães? O que você teria a dizer para as mães que vão assistir a gente? Mensagem. Com essa tua força, o que você teria para dizer aí? Bom, gente, eu acho que, acima de tudo, é o amor, né? Quando a gente ama, a gente luta, a gente corre atrás do objetivo, do ideal. Eu corro atrás do melhor para os meus filhos, do melhor para mim. Hoje em dia, eu não me sinto mais, como eu vou dizer, ali dentro de que a coitadinha que tem 2 filhos deficientes. Não me sinto assim. Os gêmeos também, eles se sentem, por mais que meus filhos, algumas coisas eles compreendem, outras não, eles se sentem livres. Quando eles andam na rua, tá desfilando. Então, assim, o mundo é deles. E eles são lindos. O mundo é deles. Chamam atenção. E é isso que eu quero. Então, assim, mães, pais, respeitem o tempo do seu filho, o seu próprio tempo. Deixa que o futuro a Deus pertence, né? Assim que as pessoas falam. E vamos viver um dia de cada vez. A gente tem que escolher nossas próprias batalhas, nossas próprias lutas. A gente não pode se frustrar com tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê. É difícil, né, Pete? Mas a gente tem que realmente fazer isso, porque eu digo que a maternidade atípica, ela muda tudo. Ela muda tudo na vida da gente. Não torna as coisas fáceis, pelo contrário, torna as coisas muito difíceis. Mas a gente acaba olhando para o mundo de uma forma mais alegre, sabe? Eu acordo de manhã e falo assim, nossa, gratidão, meu Deus, o céu lindo, todo azul. Meus filhos acordou bem, com saúde. A gente passa a agradecer cada coisa mínima. Sabe? Meu filho foi chamado para uma festinha de aniversário do amiguinho dele sábado. Ele foi se achando. Gente, aquilo eu fiquei muito feliz. Ele participou com os amiguinhos, ele brincou, interagiu com as pessoas, chegou em casa cansadão, todo animado. Então, assim, é isso que eu luto, sabe? Para meus filhos ficar bem, viver bem em sociedade. Muito bonito. Você falou, fiquei até um pouco emocionada, porque eu não sou uma mãe atípica, mas eu vou dormir todos os dias e eu sinto aquilo assim, tá tudo bem, uma no quarto, outra no outro, tá tudo bem. Então, quando a gente percebe que a segurança ali, ela é mais importante do que tudo, seus filhos estão seguros, sabe? Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, a gente preparar eles para o mundo também é uma forma de você garantir um pouco de segurança para eles, né? Sim. Então, acho bonito você falar desse jeito e a forma que você encara isso tudo, porque eu acho que tem muito a acrescentar. E, principalmente, eu até queria aproveitar esse gancho para a gente falar sobre o trabalho que vocês fazem mesmo. A gente vê aqui na cidade algumas caixinhas que ficam nos estabelecimentos, sim. E a gente já viu também, eu vejo que vocês vão até os lugares e conversam com as pessoas. Como que é esse trabalho? Bom, nós do Grupo Alt Art DAO, a gente faz um trabalho totalmente voluntário na nossa cidade, divulgando sobre autismo mesmo. Então, a gente vai em escolas, lugares que convidam a gente, estabelecimentos. A gente fala da nossa vivência como mães, o que pode estar ajudando, igual um espaço. A gente foi convidado na Cia do Livro para eles conversarem com os profissionais, como agir quando chegar uma pessoa com deficiência, quando chegar um autista, a questão das crises sensoriais, como agir. E isso foi muito importante a gente ter recebido esse convite, porque a gente vê que a nossa cidade, aos poucos, está mudando. Isso é muito bom. A gente vai em escolas também conversar com as crianças menores, os maiores. Eu acredito que, quando a gente fala da inclusão, tem que falar em todos os âmbitos, né? É escola, é rua, é sociedade, é comércio, é em tudo quanto é canto. Porque eu não quero meu filho só na escola. Eu quero meu filho lá na pracinha, eu quero meu filho entrando na loja comigo, comprando a coisa que ele gosta. Então, esse é o nosso trabalho. O Alt Art DAO foi criado pela Carla Souza em 2019. A gente fazia encontros de mães maravilhosos lá na clínica da Andréia. Já tivemos cursos também de primeiros socorros, palestra com profissionais. A gente sempre vai em algum evento, a gente reúne as mães. Agora a gente tem uma parceria com a Unifac, a gente faz 2 eventos no ano,
que é o Inclui Mais Valença, que é um em abril e outro em setembro. A gente só fala das deficiências e a gente fala para os profissionais, fala para as pessoas com deficiência. Isso é muito bom e é aberto ao público. Então, quando tiver o próximo, a gente passa para vocês, você está divulgando. E agora, dia 15 de... Pode dar uma dica aí? Pode, fala. O canal dia tá 15 de julho, sábado agora, vai ter a segunda sessão azul na nossa cidade. É uma sessão de cinema. No cinema, né? Totalmente adaptado para pessoas com transtornos sensoriais. Autismo, TDAH... síndrome de Down e outras deficiências. Foi pensado totalmente em deixar as pessoas bem à vontade, um ambiente, a questão da climatização, das luzes, do tempo do filme. Então, assim, tudo muito lindo para receber as famílias e quem tiver vontade de conhecer, o nosso grupo, os familiares também, vai ser uma coisa bem bacana. Pode colocar no videozinho o grupo deles? Então, depois, vou colocar. né? Eu só vou fazer uma observação, que provavelmente esse episódio ele vai estar depois. Mas aí o que eu vou fazer? Vou fazer um corte dessa sua tá fala. ótimo. Uhum. E aí a gente coloca lá para convidar Tá. todo mundo. Tá ótimo. Isso aí, perfeito. Tenho só a agradecer, Josi. Muito obrigada né? mesmo por Nossa. esse momento. Foi um momento assim que eu tô aqui imersa no que você está falando de E verdade. aí a galera que está assistindo, né? Compartilhem, porque isso pode ser útil para tantas mães, para tantas Sim, famílias, né? Com certeza. Porque quando a gente divide uma questão mais delicada e complexa que a gente enfrenta e passa na nossa vida, o outro, ele se identifica. Sim. E ele fala assim, nossa, não sou só eu que estou na luta, né? Que estou nessa empreitada. Tem outras pessoas. E olha lá, Josi, como ela, de alguma forma, se fortaleceu para lidar com toda essa questão, né? De uma forma mais aberta, mais tranquila, mais dinâmica com os filhos. E aí, gente, compartilhem, porque vai ser muito bom para muita gente. Muito obrigada, tá? Nada. Obrigada. Um verdade prazer mesmo. estar aqui com vocês. Muito tá? Obrigada. Olha, vamos compartilhar então os arrobas aí. O seu, fala o seu e o do Tá. do O projeto. meu arroba é Josi_Patrícia, com 2A. E o do Alt_Art_Dal é Alt_Art_Dal tudo junto. @Alt_Art_Dal, tá? Tá. O meu, @pit.lara. Meu é psicanalista Andréia Pinheiro. Não é isso, Pete? É eu isso. sempre me confundo. Gente, novamente, a Pete é minha social media, sabe mais do que eu. E Andréia Pinheiro, psicopedagoga. Isso não é aí, isso? isso aí, gente. Olha, muito obrigada para quem está até aqui o final do nosso episódio. Agradecer os Obrigada a colaboradores todos. também, Vamos né? lá, a gente tem alguns colaboradores que fazem o projeto Lagartas Podcast acontecerem, né? A gente tem um estúdio muito legal para a gente desenvolver aqui os episódios. É da GD Studio, é o nosso apoiador. A gente tem Companhia do Livro também, que é nosso apoiador. A gente tem Espaço Vida Plena, também um apoiador, e o Come Livros. O IBRAPSE, E o que IBRAPSE. é curso de formação em psicanálise. Exatamente, o IBRAPSE também, gente. Tudo vocês podem procurar aí no Instagram, que tem as páginas. Dá para ter muita coisa legal aí com esses parceiros. Eles desenvolvem serviços bem bacanas. Dá uma olhada lá, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, gente.